Agora está na hora da gente falar de attachments para torque. É esse tipo de situação aqui que nós vamos abordar. Por exemplo, torque anterior, caso de uma classe 2.2 ou, enfim, qualquer outro tipo de situação, mas esse tipo de movimento, né, o torque anterior, nesse caso ajustado com incisivo central, incisivo lateral, tudo torqueando, né? E também vamos abordar esses casos de torque posterior, que também temos a necessidade. Os conceitos que nós vamos passar aqui agora, eles vão valer tanto para torque anterior como para torque posterior. O que o alinhador consegue fazer, como que ele trabalha e como que um attachment pode potencializar esse efeito, seja para a região anterior ou para a região posterior. Então vamos lá para os nossos biomecânicas. Vamos dar um exemplo aqui no incisivo, tá? Incisivo central. Toda vez que eu quero dar um torque, na verdade eu quero dar gerar um momento e, obviamente, lembra de tudo que nós estamos falando nesse curso. Biomecânica está lá presente. Nós vamos trabalhar pegando pela coroa para um movimento que eu quero fazer em raiz. Um ponto de aplicação de força longe do ponto de resistência do centro de rotação do dente. Então, quando eu quero fazer esse movimento, basicamente o meu alinhador ele vai fazer uma força por lingual ou por palatino e uma por vestibular. Para quê? Para gerar um momento de binário, um momento desse dente que eu consiga fazer um controle radicular. Ele vai ter uma força por vestibular e uma por lingual. Diferente de um bracket, seja por vestibular ou por lingual, que a gente gera um binário pegando pela mesma face, o alinhador ele pega o dente por vestibular e pega ele por palatino. Então ele vai aproveitar que ele pega dos dois lados e ele vai fazer uma força de tensão para que tenha um controle do torque. E aí, onde que esse alinhador ele vai abordar? O alinhador ele vai fazer a força nestas áreas indicadas. No incisivo, por lingual ou por palatino, na região mais incisal, e por vestibular, na região mais cervical. É por aí que ele vai apertar o dente para que eu tenha um torque e um controle radicular. Deu para entender também uma dica de por que os power reeds são colocados nessa região. Né? Power reeds é tema mais para frente, nós vamos abordar no curso também, mas é um módulo mais para frente que vocês vão falar. Mas já dá para entender por que o ponto de aplicação dos power reeds, seja vestibular ou lingual, são exatamente nesses pontos. São as áreas que o alinhador tem melhor apreensão para empurrar, para fazer esse controle do torque. Ok. Agora, entenda, toda vez que meu alinhador ele vai empurrar esse dente, ele vai ter, principalmente em região de incisivos, uma área expulsiva e uma área pouco retentiva. Então ele vai estar empurrando com aquele mesmo conceito que a gente trabalhou para frente, da distalização, por exemplo, ó, uma superfície plana e lisa, que ele vai estar tentando, por exemplo, por lingual, empurrar e vai deslocar. Por isso que muitas vezes nos casos de torque, você tem aquela desadaptação. Nem sempre o alinhador, o dente, ele vai intruir, por isso que ele tem a desadaptação. Às vezes o dente não intruiu, mas o alinhador ele não conseguiu fazer o torque. E aí ele é expulso, ele desloca, ele solta do dente. Por isso que dá aquela desadaptação. Não necessariamente o dente intruiu, mas o alinhador ele não consegue mais pegar, ele não consegue, ele começa a escapar. E aí, uma opção da biomecânica é colocar um attachment para quê? Para aumentar a retenção do alinhador nesse dente. Para permitir com que o alinhador consiga fazer força, fazer pressão nessas áreas, porque ele está lá. Ele não descolou, ele não soltou, ele não desencaixou, não perdeu o tracking. Ele está lá preso pelos attachments que vão aumentar a retenção naquele local. E aí, nós vamos falar agora qual tipo de attachment. Qual o melhor attachment para se colocar para esse caso? Vamos de novo avaliar a retenção. Qual attachment vai ter a maior área para isso? Seria um attachment vertical ou um attachment horizontal? Eu quero aumentar a retentividade do meu alinhador para que ele não descole, para que ele não solte, para que ele não avulsione do dente.
essa área ou esta área? Tcharam! Voltamos para os attachments horizontais. Como nós já falamos nos modos anteriores, estamos descartando os elipsóides por ter uma retentividade muito pequena comparado com esses tipos de attachments. Então, são os convencionais, retangulares, horizontais, biselados ou convencionais. E aí nós vamos avaliar isso novamente. Qual é o melhor deles? Vamos ver o ângulo. Então eu quero ter uma retentividade e eu quero ter um controle de torque. Eu quero ter uma superfície para fazer o quê? Um binário. Lembra do que nós falamos do binário do alinhador no tipping? Funciona também a mesma coisa no caso do torque. Então eu quero travar esse alinhador, eu quero possibilitar que minhas paredes tenham áreas de ativação também, e eu quero fazer com que o meu plástico fique preso para que ele consiga se expressar. Qual é o melhor attachment pelo design de parede para travar esse alinhador para que ele não saia? Seria um retangular biselado, um retangular biselado para gengival, pensisal ou um convencional? Aí eu acho que fica bem claro. Paredes amplas, paredes perpendiculares, horizontais, como se fosse um encaixe de retenção de coroa. Ali vai me dar uma retentividade muito maior para o meu alinhador travar literalmente no dente. Eu quero que ele trave, que ele fique estável nessa face, que ele fique estável nessa face e que ele fique estável dentro do dente. Então, o attachment retangular convencional é o attachment que me dá maior travamento e possibilita com que o meu alinhador ele fique mais bem travado nesse dente. E aí eu vou ter toda a área muito maior do que o próprio attachment para fazer a expressão do torque. Então, meu objetivo não é necessariamente que o meu attachment faça o torque. Muitos acreditam que eu vou usar única e exclusivamente essas paredes. Pegam o mesmo conceito de um bracket, mas não dá para pegar só o conceito do bracket. Eu quero usar essas paredes para fazer um binário e aí eu tenho um controle de torque. Não é um fio, gente. Esqueça o conceito do fio. Não é o fio que vai fazer o torque. Não é o attachment que vai fazer o torque. É todo o meu plástico em volta que vai fazer muito mais efetivo eu ter uma superfície enorme. Cadê? Uma superfície enorme para controle do torque do que eu ter uma área pequena para controle do torque. Então, meu attachment, sim, ele pode ajudar, como se fosse um binário de bracket. Sim, pode. Mas mais importante do que isso é ele travar o plástico bem para que o plástico faça aquela força por vestibular e faça aquela força por lingual. E aí é mais expressivo. E nesse caso, o retangular convencional é a melhor opção. E aonde que você vai colocar ele? Lembra, a melhor área de atuação para o incisivo vai ser essa cervical, vestibular, e a incisal lingual. Como o seu attachment ele vai estar por vestibular, preferencialmente, evite colocar ele muito próximo para a cervical. Então, deixa a cervical livre, vestibular livre, e coloque esse attachment mais para a incisal. Não precisa colocar na borda, tá? Mas deixe a cervical livre. E qual a largura? 3 ou 4 milímetros. Principalmente 3 para dentes que são mais curtos. Incisivo lateral, incisivo inferior. Agora no central, muitas vezes ele vai caber já um attachment de 4 milímetros. 5 é demais. Tá? E às vezes você tem um central muito largo, você vai ver que você vai colocar um attachment de 3 milímetros, ele não vai fazer nem cosquinha, coloca de 4. Então coloca de 3, se o dente ele é mais estreito. Simples. A mesma coisa vai servir para os conceitos dos dentes posteriores. Então lembrar, cervical livre, então não joga o attachment muito para a cervical,
Claro, molares e pré-molares com coroas clínicas muito curtas. É mais difícil de ter o controle do torque. Claro que vai ser mais difícil. Coroa curta sempre é uma limitação biomecânica. Quanto menos movimento tiver com o dente de coroa curta, mais previsível, tá? E, obviamente, sempre que possível, deixar essa cervical mais livre para que tenha plástico suficiente, né, abrangendo isso. E aí, se o foco é torque posterior, bota uma Attachment de 4 mm. Se o dente for muito largo, você pode até extrapolar para uns 5 mm no molar. No pré, 4 molares, 4 mm é mais do que suficiente. Então, posterior, 4 mm e anterior, ou 3 ou 4. Se o dente for muito estreito, 3. Se o dente for mais largo, 4 mm. E aí você tem um attachment específico para torque, que vai potencializar o efeito de torque do próprio alinhador. Ok? Conceito bom, aplica tanto para frente quanto para trás, anterior ou posterior, superior ou inferior, tá? E não adianta ficar querendo colocar aquele monte de attachment lingual e vestibular, porque muitas vezes se você colocar attachment vestibular lingual, você vai diminuir a previsibilidade de colocar um attachment um só, ok?